Fala, povo de Deus, 14º dia da nossa série, um caminho ainda mais excelente, 1 Coríntios capítulo 14, e agora Paulo vai falar sobre, continua o tema de dons espirituais, mas ele vai falar especificamente sobre dois dons espirituais nesse capítulo, que é o dom da profecia e o dom de língua estranha, que são dons, que são muito comentados hoje em dia. Não vou ler o capítulo todo, todos os versículos, tem 40 versículos, vai ficar muito extenso, mas vamos falar aqui de alguns versículos pontuais para trazer um entendimento para nós. E ele começa dizendo: sigam o caminho do amor, capítulo 13, lembra? Um caminho ainda mais excelente. Você tem que sempre perceber que a Bíblia, no original escrito, ela não tinha capítulo e versículo, isso foi colocado para nossa ajuda, para o nosso melhor entendimento e até encontrar uma passagem específica, mas não tinha. Então Paulo está escrevendo tudo isso, numa continuidade. Então, capítulo 14, sigam o caminho do amor, falando do capítulo 13, que é o dom supremo do amor, um caminho ainda mais excelente. E busquem com dedicação os dons espirituais, sobretudo o dom da profecia. Então, Paulo está falando, busquem os melhores dons, principalmente o dom de profecia. Amém? Ou seja, ele está dando um destaque para o dom de profecia. Assim como ele deu um destaque para o dom do amor, agora ele vai dar um destaque, deixa eu acender a luz aqui, para o dom de profecia. Amém? Então, depois do dom supremo, que é o dom do amor, o dom de maior relevância é o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, quando a pessoa está lá falando em língua estranha, a não ser que haja um intérprete, ninguém vai entender. Mas ela está falando o quê? Ela está falando com Deus em espírito, tá? O espírito dela está se comunicando com Deus, tá? Por meio de mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja, tá? Então, quando a pessoa está lá falando em línguas, ela está sendo edificada. Aquilo não é à toa, aquilo não é teatro, aquilo não é algo sem sentido. A pessoa está se edificando, o espírito dela está se comunicando com o Espírito de Deus, tá? Mas quem profetiza, aí edifica a igreja toda, tá? Então, dom de línguas estranhas traz edificação para si. Se você tem o dom de falar em línguas estranhas, invista nesse dom. Ore em línguas estranhas, tá? Fica aí minutos, horas falando em língua estranha. Por quê? Ah, mas Vitor, nem eu tô entendendo. Mas o seu espírito está se ligando com o Espírito de Deus. E isso vai trazer edificação para você e a sua vida vai começar a ser transformada. Mas quem profetiza já edifica toda a igreja. Por quê? Porque se eu profetizo para a igreja, está todo mundo sendo edificado. Se eu profetizo para uma pessoa específica, outra pessoa está vendo aquilo e conhece a história da pessoa para que eu estou profetizando e ela também já é impactada. Está entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, uns dias atrás entreguei uma profecia, uma revelação, uma profecia para uma irmã que humanamente ela não podia ter filhos. Aí Deus me usou em profecia dizendo, você vai girar, vou fazer um milagre dentro de você. A irmã foi edificada, mas toda a igreja que conhecia a história daquela irmã também foi edificada, entendeu? Então na profecia todo mundo é edificado. Na língua estranha, só eu sou edificado, a não ser que haja um intérprete. Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que todos profetizem. Olha isso, aí tem gente que fala, voltando ao assunto, que batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas. Paulo está falando, eu quero que todos falem em línguas, mas eu prefiro que todos profetizem. Ou seja, ele está falando, entre profetizar e falar em línguas, eu prefiro que vocês profetizem. Aí você vai me dizer que quem profetiza, supostamente não tendo dom de língua estranha, não é cheio do Espírito Santo? Não é batizado no Espírito Santo? Quem profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que haja intérprete, para que a igreja seja edificada, é o que eu estou falando. Agora, irmão, se eu for visitá-lo e falar em línguas, do que eu lhe serei útil? A não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta, tal, ou como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Eu vou pular para você entender.
Versículo 12. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, calma, eu vou te explicar. Paulo está falando, você tem o desejo de crescer, procure crescer naquilo que vai edificar a igreja. Tá? Por isso que ele está falando, busque principalmente pelo dom da profecia e não da língua estranha, porque a profecia vai edificar a igreja. A língua estranha edifica a si mesmo, busque dons que edificam a igreja. Tá? Dom espiritual é ferramenta para a obra de Deus. Quando Deus te concede um dom, Deus está te dando uma ferramenta para você fazer a obra, tá? Então, use os dons que Deus te deu, pare de enterrá-los, porque um dia Deus vai te cobrar pelo dom que Ele te deu, tá? Versículo 13, por isso quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Tem gente que sai falando em línguas, só que assim, ela não pensa no que ela está fazendo. Ela está falando em línguas, mas a mente está infrutífera, porque ela não está pensando, ela não está... O que eu quero dizer? Nossa, Jesus, hoje eu estou meio travado aqui nas palavras, me ajuda. O nosso culto tem que ser espiritual. Falar em línguas é algo espiritual. Mas o nosso culto também precisa ser racional. Tem pessoa que não pensa no que está fazendo. Tem pessoa que não pensa no que está falando. Tem pessoa que só faz. Entendeu? E na presença de Deus não é assim. Na presença de Deus as coisas são espirituais, mas são racionais. Tem gente que fala assim, entrei no mover de Deus e falei em línguas e entreguei profecias e nem lembro o que aconteceu. Isso não é culto racional. Deus não está nisso. Entendeu? Muitas vezes Deus não está nisso. Você se esquecer de todas as palavras que você entregou, de tudo que foi feito, isso é normal. A mente humana é limitada. Agora, você não lembrar de nada, aí não é Deus, porque as coisas de Deus são racionais também, entendeu? Por isso Paulo está falando, eu vou orar no Espírito, mas também vou orar com entendimento, mente. Eu vou saber o que eu estou falando, eu vou saber o que eu estou fazendo, entendeu? Versículo 18, eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo falava em línguas e falava mais do que todo mundo. Todavia na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para os instruir do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Então é o que ele começou falando lá nos primeiros versículos que eu li. Versículo 6. Agora, irmão, se eu for visitá-lo e falar em línguas, em que serei útil se eu não levar alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina? No versículo 18 ele explica, versículo 18 e 19, ele fala, é melhor eu falar 5 palavras, trazendo para o nosso contexto aqui, é melhor eu falar 5 palavras em português e você me entender, do que eu falar 10.000 em língua estranha e você não entender. É melhor eu fazer um vídeo de 30 segundos em português do que fazer um vídeo de 1 hora em língua estranha. Porque a língua estranha você não vai entender, não vai gerar conhecimento nenhum para você. 5 palavras, 30 segundos de vídeo em português, você vai entender e vai gerar conhecimento. E aí tem gente que sobe no altar de Deus e o problema não é falar um pouco em língua estranha, não é. Paulo está falando, eu falo mais que todo mundo. O problema é ficar 40 minutos só falando em língua estranha. Ninguém aprende nada, ninguém é edificado, ninguém cresce em conhecimento da palavra de Deus, ninguém é instruído. Entendeu? Então é melhor falar só em português do que ficar falando meia hora em língua estranha. Só que tem gente que quer falar meia hora em língua estranha para parecer super espiritual. E isso não vale de nada, porque ninguém está sendo edificado. Entendeu? Paulo fala, eu falo em línguas mais do que todo mundo e graças a Deus por isso. Mas quando eu estiver na frente de vocês, eu vou preferir falar 5 palavras normais do que 10.000 em línguas. Porque senão ninguém vai ser abençoado em nada. Entendeu? Aí ele vai voltar para a profecia, versículo 24. Mas, se entrar um descrente, ou um não instruído, quando todos estiverem profetizando, essa pessoa será convencida de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração serão revelados, profecia e revelação. E assim ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando,
Deus realmente está entre vocês. Então, o dom de profecia e o dom de revelação transforma o pecador e o descrente em um cristão adorador. O maior alvo da profecia e revelação é a conversão do descrente, porque os segredos do coração dele são revelados, a vida dele é revelada, o futuro dele é profetizado e ele reconhece que humanamente não tinha como ninguém saber daquilo, e ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus que confirma dentro dele aquela mensagem. Ele se prostra com o rosto e fala: Deus está aqui. Então esse é o principal alvo da revelação da profecia, é salvar o descrente, entendeu? É salvar o descrente, é trazer de volta o que está afastado. É como diz aqui no versículo 3, edificar, encorajar e consolar aquele que já é crente e salvar o que não é crente. Por isso que o dom da profecia, segundo aqui Paulo está nos ensinando, ele é superior ao de línguas. Porque o dom da profecia tem esse poder de salvar o descrente, de tornar o descrente num cristão genuíno adorador. Entendeu? Através de uma revelação, através de uma palavra. Então, nós precisamos buscar por esse dom. As pessoas precisam parar de criticar esse dom. Mas nós precisamos buscar por esse dom para que quem não acredite passe a acreditar. Esses dias eu postei um vídeo de uma revelação, o rapaz foi lá e escreveu assim: isso é combinado, mas eu não julgo, já fiz igual. Meu Deus do céu. O povo tá ficando doido, gente. Além de não acreditar no dom verdadeiro, ainda assume que em algum momento da sua vida combinou uma revelação com alguém. As pessoas não têm mais temor a Deus e acham que ninguém mais tem. As pessoas não têm mais temor por aquilo que é santo, que é sagrado. Deus ainda fala. Deus ainda usa os seus profetas e profetisas na terra. E tem gente que acha que é combinado, até que aconteça com ele. Até que alguém revele e profetize sobre a vida dele. E aí? Aí ele vai falar: combinou comigo? Então assim, existe muita gente que precisa ser alcançada, tá? E os dons espirituais são ferramentas que Deus nos concede para que essas pessoas sejam alcançadas, tá? Então busque pelos dons espirituais. Isso é para todos, não é só para alguns não, é para todos. Você está me ouvindo? Isso é para você. Agora Paulo vai falar sobre ordem no culto. Versículo 26, lá no finalzinho, a última frase diz: tudo seja feito para a edificação da igreja. Então não é para aparecer, não é para brilhar, não é para ficar famoso, não é para nada. É para edificar a igreja. Tudo tem que ser feito para edificar a igreja, tá? Versículo 30. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Porque na igreja de Corinto as pessoas faziam uma bagunça. Todo mundo falava ao mesmo tempo, queria profetizar ao mesmo tempo. Era um culto sem ordem. Tudo tem que ser com ordem. Olha isso. Versículo 31. Pois vocês todos podem profetizar, mas um de cada vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Isso aqui tem gente que não vive isso aqui não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Gente, eu estou lá e eu recebo uma revelação. O meu espírito está sujeito a mim. Ou seja, eu tenho o total controle de entregar aquela revelação no momento mais apropriado. Entendeu? Tem gente que faz uma bagunça e sai falando, e sai gritando, e não é assim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ah, quando vi, falei. Não. Ah, quando vi, fiz. Não. É tudo com ordem, é tudo no momento certo, é tudo na hora certa, é tudo da forma certa. Tem hora que é para gritar, tem hora que é para sussurrar no ouvido. Tem hora que é para falar no microfone, tem hora que é para falar no secreto. Tá entendendo? Gente, todos nós estamos em constante aprendizado, inclusive eu não sei tudo. Mas se você assiste um culto completo que eu posto aqui, você vai ver que tem hora que eu revelo no microfone, tem hora que eu revelo no ouvido da pessoa.
Nós temos que ser sábios. Nem tudo é para falar no microfone, nem tudo é para falar no ouvido, nem tudo é para falar na hora, tem coisa que é para falar depois. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus não é Deus de desordem, é Deus de paz. É Deus de paz. Tá? Faça as coisas com ordem. E aí, para concluir, versículo 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com zelo, com dedicação, o profetizar. E não proíbo falar em línguas. Não proíbo falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo num culto a Deus tem que ser feito com decência e ordem. Mas ele termina dizendo, não proíbo o falar em línguas e busquem com zelo o profetizar. Tá? Como busca por um dom espiritual, Vitor? Primeiro, no caminho do amor. Segundo, com zelo e dedicação. Terceiro, muita oração, muito jejum. Quarto, foque em um dom. Foque em um dom. Ah, eu quero dom de profetizar. Ah, eu quero dom de cura. Ah, eu quero dom de fé. Ah, eu quero dom de discernimento. Ah, eu quero dom de sabedoria. Foque nisso. E ore por isso, até que você receba. Tá? Tem gente que fala, Deus me dá todos os dons, tal. É mais difícil assim. Tá? Você tem que ser específico com Deus. Deus, eu quero uma cadeira vermelha com bolinhas azuis. O pé da cadeira tem que ser marrom. Deus quer que você seja específico. Tá? Porque quando Deus fala conosco, Ele fala de forma específica. Então, escolha um dom e busque por ele. Caminho do amor, com dedicação em Deus, muita oração, muito jejum, muita entrega. Tá? Peça a Deus, peça até que recebe. Mateus 7. Peçam e receberão. Busquem e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Tem que insistir. Dom espiritual é uma coisa valiosa. Para você receber algo valioso de Deus, você tem que insistir. Deus não dá coisas valiosas para qualquer um. O próprio Deus nos ensina, não jogue pérolas aos porcos. É coisa valiosa para qualquer um. Deus não faz isso. Tá? Então você tem que insistir até receber. Tá? E depois que recebeu, use o dom. Tá? Deixe o dom te usar. Amém? Deixa o Espírito Santo te usar no dom. Tá? Não enterre os dons que Deus já te deu. Não enterre, porque Deus vai te cobrar. Lembra da parábola dos talentos? Um homem tinha 5, multiplicou, ficou com 10. O senhor daquele cara lá deu os parabéns para ele e honrou ele. O que tinha 2, multiplicou, ficou com 4, recebeu parabéns. O que tinha 1, enterrou, devolveu 1. Deus falou, servo infiel e mau. Foi lançado fora da presença de Deus. E aquele ainda 1 talento dele foi dado ao que tinha 10. Então, quem enterra o seu talento, quem enterra o seu dom, vai ser cobrado por Deus. Eu não quero ser cobrado por Deus, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero salvar vidas, eu quero salvar pessoas. Tá? Não usar o dom que Deus te deu dói mais do que usar, tá? O preço de ser usado no dom, o preço de ser um ministro de Deus é alto. É alto. Mas fugir do seu chamado é pior, Jonas. Tá? Fugir dói mais. Se entrega que dói menos. Se rende logo que dói menos. Entrega logo as coisas que Deus fala que dói menos. Faz logo o que Deus manda você fazer que dói menos. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Busque com zelo os melhores dons, sobretudo o dom de profecia. Mas guarda isso, tá? Guarda isso. Mas que tudo seja feito com ordem e decência. Culto a Deus tem que ser com ordem e decência, tem que ser com excelência. Para Deus tem que ser tudo o melhor. Tem gente que está entregando qualquer coisa para Deus. Tá? Tem que ser o melhor. Amém? Com ordem e decência. Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que as vidas que já o conhecem sejam edificadas, consoladas e abençoadas. E para quem não o conhece, ser salvo. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã, no capítulo 15.